Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada a. Conforme eu falei anteriormente para vocês, eu passei por um procedimento odontológico, tá? E eu não consigo falar um pouco mais alto, tá certo? Então estou com uma certa dificuldade aqui, mas me esforçarei aí ao máximo para poder passar para vocês esse tópico, tá certo? Nós já falamos sobre a cinemática angular na aula anterior e hoje nós vamos concluir, tá certo? Eu vou começar falando sobre uma coisa muito importante no movimento circular, que são dois parâmetros, tá certo? Conhecido como a frequência e período. Tudo bem? Frequência e período. Então nós estamos acostumados, né, a ouvir, por exemplo, situações como a frequência desse participante é boa, a frequência desse outro não é tão boa, né? Com isso, nós estamos analisando, informando o número de vezes que esse indivíduo participa, né? Então, daí, por exemplo, podemos ter uma ideia bem primitiva de frequência, tá? A, a ideia de frequência e de período é o que nós chamamos, tá? Desse F e desse T aí, parâmetros que são relacionados a fenômenos periódicos, tá certo? O que seria um fenômeno periódico? Né? O que é um fenômeno periódico? Para a física, a gente diz que um fenômeno é periódico quando ele se repete, né? Identicamente em intervalos de tempos sucessivos e iguais, tá? Então, a cada tempo que for, tá certo? Os intervalos de tempo são sucessivos e equivalentes. O período que eu falei anteriormente aqui, né? O período T, tá? Período T é o menor intervalo de tempo da repetição de um fenômeno, né? Então, o que é período logo definido, né? Período é o intervalo de tempo necessário para o fenômeno se repetir. E frequência? Frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete no intervalo de tempo, tá? Então, o período e a frequência, a gente pode usar até uma regrinha de 3 simples para obter a relação entre eles, né? Por exemplo, intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo e aqui o número de vezes que o fenômeno se repete, tá certo? Se eu for fazer aqui essa minha regrinha de 3, né? Então, o meu período T, tá? Uma vez a unidade de tempo 1, tá? E F vezes ele se repete, que é a frequência. Fazendo aqui esse por esse, nós vamos obter essa importante equação, que é F por T é igual a 1, que eu chamarei essa de equação para o nosso quadro A1, tá certo? Equação A1. Então, o período sendo uma unidade de tempo, a sua unidade no SI é segundo. E a frequência, a sua unidade no SI, como é 1 sobre T, nós teremos 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo é segundo a menos 1, que na física nós chamamos de Hertz. Em homenagem lá àquele físico, tá? Hertz. Hertz é a unidade para frequência. Tudo bem? Vendo, por exemplo, uma aplicação disso daí, né? Exemplo 1, tá?
caso nós tenhamos uma fonte sonora, né? Então tenho aí uma fonte sonora, é o problema, tá? E ela emite, uma fonte sonora vai emitir a 1000 Hz. Ela emite a 1000 Hz. Tudo bem? A frequência dela é 1000 Hz. Então essa frequência dela que é 1000 Hz, frequência 1000 Hz, corresponde a 1000 ciclos, tá certo? 1000 ciclos por segundo, 1000 Hz. Isto é, em cada segundo que passa, o fenômeno se repete 1000 vezes. Tudo bem? Então, o período para esse problema, se eu fosse calcular, período é 1 sobre f, jogando esse resultado, eu terei que o período é aproximadamente 0,001 segundo. 0,01 segundo. Tudo bem? Tá certo? Um outro exemplo, né? Exemplo 2. Admita que eu tenho um motor e esse motor efetue uma frequência de 600 RPM, né? Onde RPM é a sigla para rotações por minuto. Tá certo? Qual é a frequência dele se eu for calcular em Hertz? Qual é a frequência dele se eu for calcular em Hertz? Então eu faço, né, que a frequência, ó, exercício 1, exercício 2. A sua frequência é 600 RPM. Aplicando na equação, é 600 rotações a cada minuto. Tudo bem? É mesma coisa que 600 rotações a cada 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Cancela, cancela. 60 dividido por 6. A minha frequência encontrada vai ser 10 segundo a menos 1 ou 10 Hz. 10 Hz. Tudo bem? Agora, se eu for calcular o período para esse problema, período é 1 sobre f. Achei a frequência é 10. Então, o período para esse motor é 0,1 segundo. Tudo bem? 0,1 segundo. Então, tá aí a aplicação imediata de período e frequência. Esse Hertz aí que eu falei para vocês, né? Hertz em homenagem a um físico alemão, né? Se eu não estou enganado, é Henrique Rudolf Hertz, tá certo? Henrique Rudolf Hertz, que ele viveu, né, entre 1857 até 1894, tá? E ele também dedicou a maior parte da sua existência, né, à pesquisa científica, né? Vale frisar que ele estudou os campos elétrico e magnético, que são criados por circuitos constantes. Prosseguindo, eu vou, agora que nós vimos que a frequência e período, eu vou mostrar para vocês o que é movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Tudo bem? A ideia é aquela mesma que vocês viram em cinemática angular e no momento nós vamos parar isso daqui por aqui, tá? O que é movimento uniforme? É aquele que a velocidade é constante. Quais parâmetros foram apresentados na cinemática angular, né?
Os parâmetros apresentados foram o espaço angular φ, a velocidade γ, e ômega e a aceleração γ. Então, o movimento circular uniforme é aquele em que a velocidade é uma constante. Tá certo? A velocidade é uma constante. Logo, fazendo as devidas adaptações, dividindo S por R e obtendo φ, dividindo V por R e obtendo ômega, e dividindo A por R e obtendo γ. Vamos pegar as equações do movimento uniforme, vamos lá? V ΔS por ΔT e S é igual a S0 mais VT. Vamos dividir o V e o S por R, obtemos ômega é ΔΦ por ΔT. Tudo bem? Acredito que essa aqui será a nossa equação A2, né? Se não for, no finalzinho a gente corrige, tá? E dividindo tudo aqui por R, nós vamos obter que φ é Φ0 mais ômega T. Tá aí as nossas equações do movimento circular uniforme. A mesma coisa agora para o movimento circular uniformemente variado. É aquele em que a velocidade vai variar com o tempo. Varia com o tempo. Tudo bem? E agora é só a gente dividir tudo por R na equação de μv. Equação horária, não, da aceleração γ, delta ômega por delta t, a equação A3. Ômega igual a ômega 0 mais γ t é minha equação A4. E φ é igual a Φ0 mais ômega 0 t mais γ sobre 2t ao quadrado é a minha equação 5. Tudo bem? E a equação de Torricelli, né? Ômega ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, mais 2γ delta φ, que é a minha equação 6. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui é o movimento circular uniforme, o movimento circular uniformemente variado. Se vocês tiverem dúvida, utilizem o Google Class e o AVA, que nós vamos prosseguir e concluindo isso no próximo vídeo, tá certo? Conto aí com a participação de vocês. Vejam aí que nada mais é que uma outra representação do que já foi visto, porém nossas variáveis são espaço angular, velocidade angular e aceleração angular. Então, a continuação disso está aí na nossa próxima aula, tá certo? Bons estudos e até lá!